Oi, gente, eu sou a Bia, esse é o Back to Cast, esse episódio vai ser muito rápido. Vamos conhecer nosso estilo. Bom, vamos lá. Esse é um assunto que pra mim, pessoalmente, é um pouco delicado, mas eu queria falar sobre isso aqui porque eu criei esse podcast pra ser um espaço seguro pra mim, inicialmente, e também porque eu tenho conversado com algumas pessoas e eu vejo que não é uma situação particular. Tem muita gente passando pelo mesmo que eu. Então, vocês já devem ter visto no título do episódio sobre o que se trata. Não vou fazer muitos rodeios, mas estou vivendo um momento onde eu sinto que eu preciso de novas amizades e que isso não é tão fácil quanto parece. E aí eu vou trazer para vocês um pouquinho de contexto. Então, assim, vivemos uma pandemia. Nada que venha depois disso vai prestar, mas enfim. Antes da pandemia, eu trabalhava presencialmente, eu estudava presencialmente, então eu tinha contato com muitas pessoas, né? E aí, dentro dessas pessoas, a gente acabava fazendo ali amizades ou tendo mais proximidades com algumas pessoas. E aí, a gente entrou numa pandemia, achando que ia durar 15 dias, durou 3 anos, ou um pouquinho mais. Até 2023 ali, a gente ainda estava vivendo ali o finalzinho da pandemia. E nisso, obviamente, né, quem viveu e quem fez isolamento social acabou se distanciando um pouco das pessoas. E tô falando aqui, né, de uma visão bem particular. Gente, minhas cachorras estão brincando aqui do meu lado, tá? Então, se vocês estiverem ouvindo os barulhos estranhos, saibam que é isso. Voltando. E aí eu sou uma dessas pessoas, eu vou falar muito a gente, mas eu tô falando muito sobre mim, tá? Não sei se isso contempla tanto assim outras pessoas, mas enfim. Depois do isolamento social, eu continuei trabalhando em home office. Então, assim, hoje a empresa que eu trabalho é em outro estado. Eu até viajo para lá algumas vezes no ano, né, para participar presencialmente de alguns eventos, mas eu trabalho 100% em home office e eu sei que isso é um privilégio, não estou reclamando nada sobre isso, assim, principalmente morando em São Paulo, sou extremamente feliz em trabalhar num ambiente 100% virtual, porque eu economizo tempo, eu tenho a comodidade de trabalhar da minha casa, aqui do lado das minhas cachorras, eu saio para passear com elas no almoço, se eu quiser eu vou ao shopping e almoço, não preciso me deslocar, não tenho gasto com roupa, enfim. Não preciso pontuar aqui todos os privilégios que uma pessoa que trabalha 100% remotamente tem, porque, né, eu acho que todo mundo que viveu isso ali durante os anos de pandemia sabe o quanto isso é benéfico. Enfim, sou muito grata pela oportunidade e pretendo continuar trabalhando remotamente, assim, enquanto eu puder. Mas isso também tem o seu lado que te isola muito das pessoas. Eu até converso muito com a minha terapeuta sobre isso, e ela hoje também trabalha 100% remoto, e ela me trouxe muito para esse lugar de que eu preciso, né, ter outros mecanismos para ter contato com outras pessoas. E aí que tá o problema. Gente, eu gosto muito da minha casa. Eu sonhei muito com o dia que eu ia ter a minha casa. Eu sonhei muito com o dia que eu ia poder ficar no sofá assistindo TV, que eu ia poder, sabe, cozinhar o que eu quisesse comer, enfim. Ter a minha casa foi um sonho durante muito tempo. E hoje eu tenho a minha casa. E eu gosto muito de ficar em casa. Eu gosto muito de ficar sozinha. Eu gosto muito de ter o meu tempo pra mim. Eu gosto muito de sentar e, sabe, não fazer nada. Ou de cultivar meus hobbies e tá tudo bem. Mas chegou um ponto em que eu comecei a pensar sobre o que é solitude
e o que é solidão. A solitude é justamente você estar bem com a sua própria companhia e gostar de ficar tranquila, enfim, de ser sua própria companhia e se sentir bem com isso. A solidão é quando você se sente sozinho. E é muito diferente. E isso causa algumas coisas em mim, assim. Então, eu comecei a perceber que eu adoro, por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa que eu gosto muito de fazer sozinha, que é ir em shows. Por que eu gosto muito de ir sozinha em show? Porque eu sou muito fã. Eu gosto muito da experiência. Eu tenho um gosto musical, por exemplo, hoje muito diferente da minha esposa. Então, eu não me importo de ir num show sozinha, porque eu não tô no show pela companhia. Claro que se eu tiver companhia, né, eu vou aproveitar, vou curtir com quem estiver ali comigo, mas assim, não estou indo pela companhia, estou indo pelo artista. Então, por exemplo, eu fui no show da Mariah sozinha e foi incrível. Eu fui no show do Gil recentemente, esse ano. Eu fui no show do Gil sozinha e foi uma experiência maravilhosa. Eu fui no show ano passado também da Bethânia e do Caetano, fui sozinha e foi lindo. Nesse especificamente eu tinha acabado de me acidentar, então eu tava bem sensível, mas ainda assim eu consegui aproveitar, enfim. São coisas que eu gosto de fazer sozinha e tá tudo certo. Tem outras coisas que seria interessante ter uma companhia. Sei lá, quero ir num bar, tomar uma cerveja, conversar. Ou quero ir no shopping, comprar roupa. E seria legal ter um amigo ali pra fazer companhia, enfim. Quero fazer um café da tarde na minha casa, enfim. E aí, no meio dessas coisas que eu gostaria de ter companhia pra fazer, eu comecei a pensar em pessoas, né? Em amigos meus de anos, que mesmo com distância a gente mantém amizade. E aí você quer continuar cultivando amizade com essas pessoas. E aí, assim, se algum amigo meu estiver ouvindo isso, entenda que tá tudo bem, tá? Não é um problema. Mas existem pessoas, e eu acho que isso é muito natural de todo ser humano, que mudam com o tempo. E é um movimento natural que acontece, e a gente tem opiniões diferentes, e vou reforçar o que eu tenho falado muito, assim, que é: a gente pode conviver tendo opiniões diferentes e tá tudo certo. Depende da opinião, tá? Depende da opinião, pra ser bem sincera e não cometer aqui a hipocrisia de achar, tipo assim, uma coisa é eu falar: a gente pode ter opiniões diferentes e conviver na mesma sociedade? Claro. A gente pode ter opiniões diferentes e viver próximos. Depende da opinião diferente. Se a sua opinião estiver, como eu posso dizer, em desacordo aos meus ideais, provavelmente a gente não vai conseguir viver tão em harmonia assim. Porque eu não consigo conviver com pessoas que têm ideais que defendem pessoas preconceituosas ou ideais... Enfim, gente, não vou me aprofundar, mas vocês entenderam. E aí eu tentei muito me reaproximar de antigos amigos, né, de pessoas de um tempo de amizade. E às vezes é isso, você está vivendo um momento diferente da sua vida. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou casada, e aí às vezes a pessoa é solteira. E aí, polêmico, mas eu acho, e é uma opinião minha, que tem coisas que não bate, sabe? E não é questão de, porque eu vou sair com a pessoa solteira, eu vou trair, nada disso, mas é porque, assim, são intenções diferentes, entendeu? Às vezes você quer fazer um rolê com uma pessoa que tá solteira, e a pessoa que tá solteira quer fazer um rolê pra flertar. E aí, como é que você tá num rolê com uma pessoa que tá lá flertando e você tá lá, é a mesma coisa, eu prefiro sozinha, entendeu? É nesse ponto, assim, não que exista um problema em sair com pessoas solteiras, não é isso, mas é que depende da intenção e do rolê que você tá. E se vocês quiserem me julgar por isso, paciência. Mas eu, particularmente, não me sinto confortável nessas situações. Estou falando isso porque vivi situações assim, e pra mim foi desconfortável.
Ou a pessoa tá num outro momento de vida, Cara, são várias coisas. E isso não significa que você não ame aquela amizade, isso não significa que você não tenha um carinho por aquela pessoa. Mas é que, sabe aquela coisa de tem amigo pra isso, tem amigo pra tal coisa, tem amigo pra rolê, tem amigo pra tomar um café, enfim. É entender em que lugar que esses amigos estão e o que você precisa naquele momento. Será que vai ser realmente aquela pessoa que vai suprir aquela necessidade? Talvez não. E aí, depois de, começar com essas tentativas, de me aproximar novamente de algumas pessoas, de trazer pessoas do passado, de tentar conversar mais, de tentar sair mais, de tentar ser um pouco mais aberta, eu comecei a me frustrar com algumas dessas tentativas. E aí, conversando muito com a minha terapeuta, a gente chegou num consenso, assim, de até tentar, talvez, cursos para conhecer pessoas novas, fazer mais atividades fora de casa. Isso para mim também tem sido um problema, porque eu, como eu disse, gosto muito da minha casa. E aí, sair de casa, assim... Acho que a síndrome do impostor me coloca muito nesse lugar de toda vez que eu preciso sair de casa, eu começo a colocar vários empecilhos na frente. Isso é péssimo, isso me trava, isso me tira várias experiências e isso é uma coisa que eu preciso me tratar. Mas acontece muito. E aí, assim, eu me matriculei num curso que acabou não dando certo, e aí eu desanimei, não quis marcar outro, e aí os outros que eu queria fazer, a maioria era online, e aí eu fiquei pensando, será que vale a pena? Eu vou procurar mais um pouco por alguma coisa que seja presencial. Eu vou pra academia, odeio ir pra academia. Gente, sério, eu vou pra academia pra sair de casa, porque eu prefiro 1000 vezes treinar em casa. Mas eu vou pra sair mesmo, sabe? Porque trabalhar e viver no mesmo ambiente, às vezes, te deixa um pouco biruleibe das ideias. Então, eu vou pra academia pra sair de casa, mas eu detesto. Eu jamais conseguiria fazer um amigo na academia. Jamais. Jamais. Assim, isso é uma coisa que eu tenho plena consciência, porque eu odeio aquele ambiente. Eu odeio aquelas pessoas. Eu queria sair pegando peso, batendo em todo mundo, enfim. Não vai ser ali. E aí, tô falando tudo isso porque eu queria conversar com vocês que estão aqui me ouvindo sobre, sabe? Se tudo isso que eu falei aqui é uma coisa exclusivamente minha, é um problema meu, e aí eu que me lide, ou se vocês vivem experiências parecidas, como que vocês fazem amizades na vida adulta. Eu sou uma pessoa que hoje tenho muito receio, assim, de fazer amizades no trabalho. Eu acho que eu me reservo muito mais quanto a isso. Adoro muitas pessoas do meu trabalho, tenho amigos sim no meu trabalho, mas hoje, com a minha maturidade, com a minha cabeça de 29 anos, com o meu cargo atual, enfim, e tudo que eu já tive de experiências, eu prefiro ser mais cautelosa enquanto a isso. Porque, assim, de algumas pessoas que eu conversei, elas sempre me falavam, eu faço mais amizades no trabalho e tal, mas assim, gente, estou muito calejada, ouço muito Não Inviabilize, muitas histórias macabras, além das que eu já vivi. Então, assim, hoje eu me respaldo muito mais em relação a isso. Mas, quero saber de vocês. Então, comentem aqui ou mandem na DM lá do Instagram. Enfim, como é que vocês lidam com isso, assim, na vida adulta? Eu tenho uma colega que tava conversando comigo esses dias e ela falou, assim, que o último lugar que ela fez amigo foi playground de cachorro. Que ela levou o cachorro dela pra passear e fez amizade com uma moça que também leva o cachorro lá. Mas não tem playground no meu bairro. Eu até passeio com as minhas cachorras todos os dias, mas não tem uma pracinha assim pra eu parar e soltá-las. Então, não vai funcionar pra mim. Mas quero saber de vocês, né? Como é que vocês estão se sentindo enquanto... se vocês tentam fazer amizades, se vocês conseguiram manter as amizades da pandemia, depois da pandemia, enfim, se, né, como que flui isso pra vocês, porque esse ponto especificamente é algo que tem me feito pensar muito, sabe? Eu tenho tentado alguns mecanismos, né, como eu trouxe pra vocês aqui. Minhas experiências com o aplicativo, falando rapidamente, eu baixei um aplicativo chamado Bumble for Friends. E aí, no começo, eu tinha até vergonha de falar isso. Hoje em dia, pra mim, já foda-se. Ninguém se importa. Essa é a verdade. Mas no comecinho, assim, eu fiquei meio envergonhada de... Porra, eu nunca
baixei aplicativo nem pra ter relacionamento, vou precisar disso pra fazer amizades, mas era uma alternativa, né? Até porque, como eu disse, mal saio de casa, não vai bater alguém na minha porta, então tentei através desses aplicativos e, cara, é muito difícil conseguir conversar com as pessoas. Não sei como é a experiência de vocês que conseguem namorar via Tinder, Grindr, enfim. Porque, gente, eu não consigo... Já sou uma pessoa difícil de conversar via WhatsApp. Eu já não respondo mensagem, já é complicado pra mim. DM, etc. E aí você tem que conversar com a pessoa que você não conhece, puxar assunto, falar e esperar a pessoa responder. E foi difícil pra mim. Eu acho que de todas as pessoas que eu conversei, e foram muitas, eu consegui manter, assim, contato com 2 pessoas só. E tá aí. Mas é difícil. Não foi fácil. Mas ainda estou tentando. Quer dizer, não no aplicativo, porque eu já desinstalei, já desisti. Falei, ai, gente, de verdade, prefiro não perder meu tempo, nem tomar o tempo de ninguém, porque isso aqui não tá rolando e acabou. Mas foi uma das minhas tentativas e, sei lá, não acho que tenha sido a melhor experiência. Me aproximei muito de amigas da minha esposa, mas por mais que eu goste muito de algumas pessoas, também prefiro ter meu ciclo de amizade, sabe? Então tem esse ponto também. Porque, cara, a gente tem coisas em comum, mas também tem interesses muito diferentes. E é aquilo, são amigas da Thaís. Não é porque são amigas da Thaís que não possam ser minhas amigas. Podem ser minhas amigas. Mas, sei lá, vocês entenderam, né? Ninguém aqui é bobo. Que horror, meu Deus do céu. Mas é isso. Quero saber como é que tem sido isso pra vocês. Se isso é um dilema pra vocês. Se tá tudo bem pra vocês, assim. Não, tô de boa com os amigos que eu já tenho. Preciso encerrar porque tô com um horário um pouquinho apertado. Mas foi bom trazer esse assunto pra cá, sabe? Quero fazer mais episódios como esse. Espero que vocês gostem. E é isso, minha gente. Um beijo pra vocês. Aguardo os comentários, aguardo as mensagens privadas. Se vocês quiserem conversar sobre isso, estou super aberta, porque eu acho que, pelo menos com as pessoas que eu tenho conversado recentemente, é um novo desafio, assim, da vida adulta. Da vida do mundinho 30 a mais. E eu nem cheguei lá ainda, hein? Mas eu percebo que no meu ciclo ali, que não é muito grande como vocês, né, ouviram nesse episódio, isso tem sido um dilema para algumas pessoas. E eu quero saber de vocês. O que vocês acham, tá bom? Um beijo e eu volto em breve.